Eu queria iniciar essa parte de edição do curso mostrando isso que é um print file. Dentro dessa fichinha de plástico eu tenho os negativos revelados do ensaio e o que eu vou fazer é utilizar esse scanner aqui para poder escanear os negativos, certo? Então eu vou pegar esse negativo aqui, a título de exemplo, é o primeiro que eu vou fazer, e vou colocar ele aqui no scanner, e o scanner vai digitalizar a informação que tem aqui dentro, ok? E o que eu faço é abrir a tampa do scanner, ele tem uma máscara que recebe esse negativo, eu abro essa máscara, encaixo o negativo dentro dela, ele vai ficar aqui dentro, e aí eu fecho a bandeja e fecho a tampa do scanner. E aí parto para o processo do scanner em si. Essa aqui é a interface do programa que eu uso para fazer o scan. Ele não é um programa do meu scanner. Meu scanner é da Epson e este programa aqui é um programa genérico no sentido de que ele funciona com praticamente qualquer scanner disponível no mercado. Se chama VuScan. E eu utilizo ele porque eu tenho um controle maior na saída do arquivo do scanner. E eu consigo tirar um arquivo RAW do scanner ao invés de um arquivo JPEG, que é um arquivo comprimido. Então, não vem muito ao caso para o nosso curso, mas só de curiosidade, o que acontece é, eu escolho a taxa de bits que eu vou ter por imagem, eu coloco sempre 48 bits, para ter o máximo de informação possível, e eu estou escaneando aqui a 1600 dpi, o que vai gerar um arquivo de mais ou menos 4800 por 3500 pixels no final. O scanner também permite, esse programa do scanner também permite fazer alguns recortes, uns filtros, trabalhar com cores diferentes. Eu posso escolher, por exemplo, Kodak Portra, e aí, ou Fuji, por exemplo, escolher as cores. Só que como eu vou tirar um arquivo RAW do scanner, nenhuma dessas configurações aqui de brilho no vermelho, no verde, no azul, azul neutro, essas coisas, nada disso aqui importa, porque eu vou fazer isso depois. O arquivo que vai sair daqui vai ser um arquivo completamente cru, que ainda vai depender de processamento, um arquivo .dng, que é o formato de arquivo RAW da Adobe. E eu faço isso aqui na saída. Eu coloco aqui, eu escolho o tipo de formato que eu quero, tem o nome do arquivo, habilitei, e arquivo RAW. E aí formato DNG do RAW, que é o formato que eu quero. Então eu coloco o nome do arquivo aqui, que pode ser o nome da Bianca, que foi a nossa modelo, a data, que foi setembro, e eu vou fazer um preview daquele negativo que você acabou de ver eu colocando no scanner. Eu vou apertar o botão de previsualizar e esse scanner vai começar a fazer uma passada do sensor no negativo. E esse negativo vai começar a aparecer aqui. É bem provável que você escute até o barulho do scanner funcionando. Ele vai começar agora. A imagem vai aparecendo aos poucos aqui. Ainda não é a imagem final, né? É só um preview do que está dentro do scanner, porque então eu vou selecionar naquela tira de negativo a parte que interessa para mim. Na tira de negativo que eu coloquei lá, tem duas imagens. Primeiro eu vou habilitar aqui negativo colorido, só para poder visualizar melhor aqui. Mas mesmo assim, lembrando que essas cores que estão aqui não são de forma alguma a cor final do arquivo, tá bom? Eu estou usando esse scan só para fazer um preview. Vou selecionar aqui esse quadro, por exemplo, e aí a partir dele eu vou clicar em digitalizar e o meu scanner vai começar a fazer o scanner de fato daquela imagem, né? A partir desse preview que eu fiz aqui, falei quero esse pedaço aqui que tem esse frame, e aí meu scanner vai fazer uma passada e vai escanear esse pedacinho do negativo aqui e fazer um arquivo JPEG a partir dele, que é o que está acontecendo agora. Ele vai fazer duas passadas, porque assim ele consegue extrair mais informações do arquivo. Então ele vai fazer essa primeira passada que ele está fazendo agora. Você está vendo o arquivo aparecendo aqui. Lembrando que é só um preview, isso aqui não tem resolução, a resolução disso aqui é bem maior do que está aparecendo aqui na tela. E eu tenho que fazer isso para todos os arquivos do rolo. Obviamente eu não vou deixar gravado aqui no curso fazendo isso para todos os arquivos, porque ficaria com um tempo absurdo, demoraria muito e não acrescentaria nada de novo para você. Eu só quero que você entenda, eu preciso que você entenda que essa imagem que está aparecendo aqui nesse programa, no VuScan,
É uma imagem que está sendo oriunda, que está saindo do negativo que eu acabei de colocar na máscara de negativo do scanner, que você viu agora em segundos atrás, aí, minutos atrás. Então ele deu a primeira passada e agora ele vai começar a segunda. A partir dessa passada aqui, ele vai gerar um arquivo DNG, um arquivo RAW, que eu vou abrir dentro do Lightroom, e depois que eu fizer o processamento desse arquivo RAW dentro do Lightroom, eu vou exportar como JPEG, abrir no Photoshop e fazer a finalização de cores e limpeza. Essa segunda passada, ele não mostra nenhuma imagem, tá? Ele só mostra que ele está carregando, o que ele está fazendo. E assim que ele termina de fazer essa passada, de ler essa imagem, ele vai jogar esse arquivo aqui nessa pasta, que é a pasta que eu defini que ele deveria jogar os arquivos RAW do scanner. Então tem aqui, ó, o nome do arquivo e a numeração, né? Cada arquivo desse tem 97 megabytes, quase 100 mega. Mas depois, obviamente, ele vai ficar bem menor. É só porque é um arquivo RAW muito grande. Então ele já escaneou essa imagem. Essa imagem está lá na pasta. E eu vou abrir ela no Lightroom agora junto com as outras imagens dos outros negativos. Depois que eu faço o scanner dos negativos, eu gero arquivos RAW. E o que eu estou fazendo aqui agora é importar esses arquivos para o Lightroom. Então o processamento desses arquivos é parecido com o processamento dos arquivos digitais. A partir do momento que eu escaneio o negativo, eu transformo ele num arquivo RAW e esse arquivo funciona mais ou menos igual a um arquivo digital da sua câmera. E o que eu vou fazer aqui agora, o que você está vendo na tela, é o que normalmente todo mundo faz com o Lightroom. É escolher os negativos que a gente quer importar, né? No caso os arquivos que eu quero importar para dentro do Lightroom e fazer o processamento. Aqui na minha pasta de arquivos escaneados tem várias fotos, né? Vários negativos que eu já escaneei. Mas os que eu vou jogar para dentro do Lightroom são só as imagens dos negativos que eu fiz do ensaio com a Bianca, que vocês acompanharam agora. Então eles estão selecionados aqui e eu vou mandar para dentro do programa agora. Esses arquivos estão sendo importados. Lembrando que dá para processar esses arquivos no Photoshop também, pelo Adobe Camera Raw, qualquer outro programa que processe arquivos RAW. Esses arquivos que vocês estão vendo são os arquivos do ensaio. A gente tem vários aqui, né? E essas cores estranhas que vocês estão vendo é porque isso aqui foi tirado de um negativo. Ainda não tem que ser invertido, tem que haver um processamento. Antigamente, esse processamento seria feito no ampliador. E eu vou fazer ele aqui no computador. Primeira coisa que eu faço então é pegar os negativos que estão em orientação errada e corrigir essa orientação. Tem alguns que são horizontais, estão na vertical. Tem um arquivo aqui embaixo que eu mexi um pouco no Photoshop antes, então eu vou resetar ele aqui no Reset, só para ele não ter nenhuma informação, né? Porque vocês estão vendo que ele está bem pronto, agora está correto. E vou mexer nas orientações dos arquivos, passando aqui ainda para ter tudo organizado já. Ok, beleza. Fazendo as orientações, as correções. As cores são bem estranhas, não se assuste por enquanto, mas isso vai virar uma foto normal. E vamos lá, mais uma, perfeito. Então aqui eu tenho uma coleção com 30 arquivos, né? A gente tem 30 fotos aqui dentro da biblioteca. Foram os 3 rolos que eu gastei durante o ensaio. Cada rolo, como eu disse antes, tem 10 poses, então são 30 poses, igual a gente costumava falar antigamente. E daqui da biblioteca, a primeira coisa que eu faço é adicionar os metadados às fotos. O que são metadados? São as informações que ficam dentro do arquivo digital. São as informações EXIF, que talvez você tenha ouvido falar. E eu tenho um padrão aqui, que é o Neto Macedo, ele já tem... Eu já vou aplicar isso aqui a todos os meus arquivos. Ele vai adicionar o nome do autor, o copyright, o meu site, meu e-mail. Isso aqui fica tudo dentro, salvo de cada foto.
E feito isso, eu vou ir para a parte de revelação aqui do Lightroom. Meu Lightroom está em inglês porque eu prefiro usar inglês, porque a maioria dos tutoriais e cursos que a gente encontra online, os professores que dão as aulas, eles utilizam a versão em inglês. Então fica mais fácil quando você quer pegar um tutorial, uma dica, uma aula, uma coisa assim. Por isso tem inglês. Então eu vou começar fazendo a inversão de algum arquivo aqui. Eu vou escolher uma imagem. Eu vou tentar... Eu não vou tratar todas as fotos nesta aula, mas eu vou tentar tratar fotos com luzes e iluminações diferentes e principalmente fotos onde eu usei filmes diferentes, para que a gente possa ter uma diferenciação das cores. Então eu vou fazer uma pequena seleção aqui rápida. Ainda vou voltar à livraria, jogar na Quick Collection aqui do Lightroom. Vou escolher essa foto aqui. Depois vou pegar essa que tem silhueta, que eu acho que é interessante. Que foi uma foto pensada para ser silhueta. Vamos pegar... Vou pegar essa foto aqui também. E essa que são fotos com exposições diferentes. Uma pensada para o fundo e outra não tão pensada para o fundo. E... talvez uma foto do fim do dia, naquela parte mais relâmpago do ensaio. Vamos escolher aqui. Essa aqui eu não corrigi a orientação. Acho que eu vou escolher essa aqui também. E talvez essa da cadeira. Não sei se vou tratar todas ainda. Deixa eu voltar aqui. Essa, ótimo. E um retrato de fim de dia, como esse aqui. E essa, excelente. Então eu tenho essas 8 imagens que eu joguei na coleção rápida. E eu vou começar mostrando a inversão de uma delas aqui. Vou começar por essa imagem. Primeira coisa que eu faço é o recorte, porque o negativo tem uma borda que eu não quero que apareça na imagem, então eu faço um recorte dessa borda aqui para sumir com a borda do negativo que não tem imagem. Eu quero só o quadro onde eu gravei a imagem no meu negativo. Tentar acertar ele aqui. E aqui eu tenho a imagem e eu faço a inversão desse negativo. No Photoshop você teria a opção de usar o Ctrl I, que é a ferramenta de inverter cores. E no Lightroom não tem essa ferramenta. Então uma dica boa, um macete bom para fazer isso é vir aqui na ferramenta de curvas, de tons, e inverter os pontos. Colocar o ponto que está no alto embaixo e o ponto da esquerda que tem embaixo no alto. E a gente já tem uma imagem invertida. Pronto, a imagem está invertida. Essa cor que você está vendo aqui não é a cor ainda correta do negativo. Eu ainda preciso voltar lá no meu balanço de branco, porque o negativo tem uma base marrom que a gente tem que eliminar para encontrar a cor correta. Isso na ampliação era feito com lâmpada, com jogo de luz, filtros de cores, etc. Mas aqui no Lightroom a gente elimina ela, eu elimino pelo menos através do balanço de branco aqui. Então a cor correta do negativo, ela sempre é sempre puxando para esse lado aqui, ó. Amarelando na verdade. E a sacada da cor é você tentar encontrar a cor correta do negativo, mexendo nesses controles de balanço de branco e equilíbrio de cor. O negativo colorido, ele já de natureza tem muito alcance dinâmico, ele tem muita latitude, quer dizer que ele salva muita informação. Então, o que eu vou fazer aqui na verdade é aumentar o contraste, porque o negativo não tem nenhum contraste. Assim, por ele mesmo, ele já é feito para não ter contraste. Eu estou sentindo que está levemente estourado aqui as altas luzes, então eu vou salvar essa informação aqui. Um pouco de altas luzes. Uma coisa interessante, você deve estar percebendo, eu estou trabalhando aqui no negativo e tudo que eu mexo aqui é invertido. Se eu aumento a exposição, ele escurece. Se eu diminuo a exposição, ele aumenta. E isso acontece porque eu estou trabalhando com as curvas invertidas. Então tudo aqui fica invertido. Demora um tempinho para acostumar. Eu confesso que hoje, quando eu vou trabalhar com arquivos digitais, eu acabo confundindo com o digital, porque aí eu estou acostumado já com essa coisa invertida e o digital não é invertido, né? E vamos tentar encontrar a cor mais correta aqui
pelo que eu me lembro, e também a cor do filme. Essa cor eu não finalizo completamente aqui no Lightroom. Eu chego numa cor mais ou menos exata e aí eu finalizo ela no Photoshop, que é o que você vai ver no fim dessa aula. Isso, um negativo sem contraste, perfeito. Esse contraste eu posso acrescentar depois no Photoshop. Vai ser a parte final. Então, tentando ainda encontrar um tom correto. Esse azul do vestido dela não tá certo, porque ele era um azul claro, mas não era necessariamente dessa maneira. Então eu tento, talvez na luminância eu consiga trazer um pouco desse azul ainda. Perfeito. Essa ferramenta que eu estou usando é o HSL. Ela é muito útil porque o negativo ele faz uma mistura de cores. Sempre que eu mexo em uma cor, ele mexe no negativo inteiro. Então é difícil você identificar uma cor aqui por essas barrinhas, mexendo só na ferramenta de cor. Então eu uso a ferramenta HSL, que significa Hue, Saturation e Luminance. E aí eu escolho o que eu quero mexer. No caso eu estava mexendo na luminância. Clico nessa bolinha aqui, vou na cor que eu quero mexer exatamente, clico nela e ele vai identificar naquelas barrinhas à direita quais são as cores relacionadas a essa área que eu estou mexendo. Então é uma ferramenta muito útil, tanto para quem está trabalhando com digital quanto para o meu caso que trabalho com analógico. E eu acho que a cor está quase correta. Eu vou deixar para finalizar ela no Photoshop mesmo. Talvez tem que pegar um pouco do um pouco magenta ou um pouco verde aqui. Eu vou corrigir isso logo. Então, a partir desse, vocês podem estar achando a foto talvez um pouco opaca e sem contraste e sem brilho e talvez até um pouco escura. Isso é normal, porque esse brilho, esse contraste, eu vou trazer eles no Photoshop. Por enquanto, essa é a cena que eu vou ter aqui dentro do Lightroom para trabalhar. Então, uma coisa ruim de trabalhar com fotografia analógica é que nem sempre, quase nunca na verdade, você vai conseguir copiar o que você fez numa imagem, copiar as funções, todos os ajustes que você fez numa imagem e colar na outra. Nunca vai funcionar perfeitamente. Você pode até copiar e colar, mas você vai ter que fazer muito ajuste. Então eu estou fazendo isso aqui agora, estou copiando tudo que eu fiz nessa imagem, cópia, e vou tentar usar em outra aqui, pelo menos que está com a mesma luz, no mesmo tom. Por exemplo, essa imagem dela na mesa aqui. Vou colar as configurações que eu fiz na outra foto. Sumir com essa janelinha aqui por enquanto. Vocês estão vendo que ficou bem diferente, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, deu outra cor completamente diferente na outra imagem. Isso no analógico acontece porque no analógico a exposição define também a saturação e o nível de cores. Então, se eu exponho mais ou menos, eu tenho cores mais ou menos saturadas. Então, por isso que o que eu ajustei nessa imagem não vai dar o mesmo tom de cor nesse arquivo aqui. E aí eu tenho que chegar na cor correta do mesmo jeito aqui. Acho que agora foi. Tá quase. Variar um pouco. Esse arquivo está mais próximo da realidade. Talvez eu consiga chegar no... E ainda vou, claro, depende de fazer no Photoshop, mas a cor desse aqui está mais natural, diferentemente desse arquivo anterior que eu fiz aqui. Tudo certo. Talvez vocês estejam acostumados em ouvir falar em câmera analógica, aí sempre tem aquela questão do é legal porque você não sabe o que vai acontecer, porque não tem qualidade, fica uma coisa meio, parece amadora, uma coisa meio grunge, mas não tem isso. Vocês estão vendo que é um arquivo comum igual qualquer outro, né? Parece uma foto digital na verdade, tem muita qualidade, tem muita nitidez, tem algumas poeirinhas no arquivo que aparecem por causa do scan. Então essas poeirinhas a gente tem que limpar depois no Photoshop e tudo mais. Vou tentar mexer aqui pelo... Perfeito. Então essas poeirinhas que vocês estão vendo aqui aparecem no scan e isso vai ter que ser limpo depois no Photoshop. Não posso deixar isso aqui. Por mais que eu limpe o scan, sempre tem alguma poeira. Então tem que passar um pente fino aqui depois e ir limpando tudo. Eu não gosto de limpar tudo porque eu gosto do aspecto que essa poeira dá de analógico. Então eu deixo um pouquinho. Mas por exemplo aqui no rosto, na mão, assim, na pele, eu gosto de limpar. Não gosto de deixar essa sujeira na pele. Mas talvez essas coisinhas minúsculas assim em áreas desfocadas eu deixo. Então a gente tem a cor dessa foto. Está razoavelmente correta. Eu vou só dar um ajuste aqui nas sombras e highlights. Eu gosto sempre de deixar o arquivo sem contraste, porque depois eu adiciono esse contraste no Photoshop. Vou tirar aqui também as bordas do negativo,
que não são interessantes para mim. Ótimo. Vou cortar um pouquinho mais essa imagem, porque eu não gostei dessa área preta aqui. Então vou eliminar aquela área preta que estava aqui no canto. Perfeito. Vou copiar as informações. Pronto, fica mais fácil aqui. Estou copiando as informações dessa imagem. E vou colando agora em cada negativo. Eu ainda não estou satisfeito com essa imagem, totalmente. Eu preciso encontrar uma cor mais exata para ela, mas acho que vai ter que ser no Photoshop mesmo, que é na finalização. Então vamos passar para outra imagem que foi numa luz parecida, que é essa aqui da Bianca na mesa. Vou colocar aqui. Corta as bordas. Eu queria mostrar duas coisas importantes, que é o que eu tinha falado lá na parte prática do curso. Isso é muito importante na fotografia analógica. Nessa imagem, eu fotometrei o fundo. Então eu tenho um fundo com iluminação, um fundo correto, bem exposto. O fundo estava mais escuro, não sei se vocês lembram. E nela eu deixei estourar. E o filme retém essa informação, a gente não perde informação das altas luzes nos filmes. Nessa segunda foto, eu fotometrei o fundo levemente mais escuro. Então, mas a informação nela aqui, eu fotometrei nela na verdade. Ela continua com luz, mas o fundo perde. Então, fotometria com filme funciona dessa maneira. A gente fotometra para sombras quando a gente quer ter informação nas sombras. A gente nunca preocupa em perder informação para altas luzes, porque em filme é muito difícil estourar. Estou tentando encontrar uma cor aqui correta para esse negativo. Perfeito. Vocês podem ver que a nitidez é sensacional, né? A profundidade de campo do médio formato, que é o equipamento que eu uso, é uma coisa absurda. Para quem faz retrato como eu, é uma coisa muito legal. Apesar das dificuldades da curva de aprendizado para poder escanear esses negativos. Então aqui temos as duas imagens. Vamos passar para a próxima. Vamos nessa primeira aqui. De novo, cortando as bordas. Cola a informação do que eu já fiz em um. A cor está errada, obviamente. Tentei encontrar a cor correta. Eu sempre tento olhar pela pele da modelo. Aqui acho que está correto. Ainda está um pouco subexposta a foto. Clarear um pouco. O legal do filme é que as cores dele têm relação com a exposição. Então no digital vocês estão acostumados a clarear ou escurecer uma foto aqui na exposição e ela manter as mesmas cores. No analógico isso não acontece. Você acha a cor real do filme quando você encontra a exposição correta da foto. Então se eu escureço, os tons mudam. Fica um azul bem pesado, um azul escuro. Se eu clareio muito, aí eu lavo muito a imagem e fico com tons pastéis, eu modifico as cores. Então isso é uma característica do analógico. Não são essas cores que eu quero, são essas assim. Isso está ótimo. Então eu vou achar aqui os tons das sombras, os tons dos highlights, das altas luzes, né? E vamos lá, colocando aqui a vibrância dessas cores, achei muito perfeito. Volta e meia eu gosto de fazer um extremo no balanço de branco, porque eu consigo depois desacostumar o olhar e voltar a ver, talvez está mais magenta, mais verde, eu tenho que corrigir isso. Então eu gosto de fazer isso assim, ó. Coloco muito errado assim, depois muito errado pro outro lado, e aí volto com um Ctrl Z aqui pro que tava. E aí acho que tá bom. Então a cor correta aqui, não tá errado. Então acho que essa é a cor que eu queria mais ou menos. Ainda falta a finalização no Photoshop, que vai ser feita. Vamos agora aqui finalizar as outras imagens. Eu vou exportar essas imagens e finalizá-las no Photoshop. Então eu vou fazer mais rápido aqui um pouco. Vou chegar na cor real dessa imagem.
Isso. Isso seria a informação correta. E vou achar a cor aqui, depois dou um brilho a mais, lembrando sempre, né, que as fotos que ficam subexpostas, esse clareamento, essa superexposição eu faço no final, no Photoshop. Não vai ficar escuro igual tá aqui, eu tô achando levemente superexposto, subexposto. Eu quero que fique mais claro, mais vivo a imagem. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Excelente. Vamos lá. Cortar aqui as bordas. Vamos tentar encontrar a cor correta aqui. Perfeito. Essa aqui tá perfeita. Ficou linda essa imagem. Com o Fuji 160. Depois ainda quero fazer uma comparação de cores entre negativos diferentes, entre marcas de filmes diferentes. Porque eu usei dois, né? Eu usei um Fuji 160 NPS e um Kodak Portra 400. E dois Kodak Portra 400. Então vou encontrar aqui a cor correta desse Fuji. Tá quase finalizada essa cor já. Não vai mudar muito depois do Photoshop, não. Lembrando que eu estou fazendo essa aula sem qualquer tipo de preparação. Então eu estou vendo aqui pela primeira vez junto com vocês. Não tem nada planejado nesse sentido. Eu não fiz esse tratamento antes. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então eu vou fazer a mesma inversão aqui. Reparem, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, as curvas estão como elas sempre são, né? E quando eu colo a informação que eu fiz em outra imagem, nessa, ela já inverte as curvas aqui. E aí eu tenho a imagem com a coloração correta, com as cores invertidas. O negativo chama negativo porque as cores estão negativas. O que eu estou fazendo é positivar essas cores. Então, essa imagem que tem bastante marquinha de poeira, acho que também isso aqui é um defeitinho de revelação. E eu vou corrigir isso tudo no Photoshop. Essa imagem está levemente azulada. Eu tenho que corrigir um pouco essa cor. Apesar de que estava no fim do dia e estava com a luz já de fim de dia, já não estava mais com a luz tão amarelada, o sol tinha escondido um pouco já. E aí eu tenho que encontrar a informação correta de cor aqui no negativo. Os tons pastéis que eu gosto tanto. Opa, agora sim. Pode ser que no Photoshop eu ainda faça isso aqui com essa imagem. Eu ainda corte para um quadro mais fechado, onde eu tenha só a modelo, mas talvez não, coisa a se pensar ainda. Então, do Lightroom eu sempre exporto a imagem final correta. Dou uma modificada aqui nos tons de verde e azul. Eu trabalho sempre com a caneta numa mesa digitalizadora, porque eu acho que com o mouse é muito difícil fazer esses ajustes. Então, caso você esteja em dúvida em comprar uma, a minha dica é compre, porque vale muito a pena. Agiliza muito o processo. Eu não gosto muito da ferramenta de qualidade, mas eu não posso deixar de usar porque ela dá uma sensação de nitidez, que infelizmente no negativo a gente perde, principalmente porque a gente escaneia com scanners flatbed, que são esses scanners de mesa, e eles não têm uma nitidez muito boa. Então eu uso um pouco de claridade aqui, mas não demais, porque demais dá essa sensação ruim da foto muito contrastada. Eu uso um pouquinho só para dar um contraste leve e gerar essa sensação de nitidez. Vou cortar um pedaço aqui dessa borda ainda. Pronto. Mais um arquivo finalizado. E por fim a silhueta, que eu vou fazer a última conversão de cor aqui, exportar para o Photoshop. E a gente vai ver. Tentar achar a cor correta. Opa. Essa imagem pode ser isso, mas ela também pode ser isso. Eu tenho informação da imagem inteira, porque o negativo ele tem uma latitude absurda. Ele salva tudo. Por mais que eu fotometre para o que está claro, para que não tenha informação nas sombras, ele ainda sempre consegue salvar algo. Mas quando você clareia uma sombra no negativo, ela não fica com a cor legal, ela fica com essa cor lavada. Toda vez que você usa um preset de filme para parecer fotografia analógica e ele está lavado, seria como se você tivesse feito uma fotografia subexposta e clareado ela. É isso que acontece, fica essa imagem lavada aqui. A exposição correta dessa imagem seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a exposição correta. E eu tenho que tentar encontrar só a cor correta aqui agora,
que não é esse verde, o céu é mais azul. Creio que é isso aqui. Dá uma ajustadinha no horizonte, pra ficar perfeito. Eu gosto muito de horizonte alinhado na imagem, porque senão parece estar torto. Então eu tento sempre deixar o horizonte alinhado com essas linhas aqui da ferramenta de corte. Se você apertar o botão O no Lightroom, você pode alterar o tipo de corte, o tipo de alinhamento nessa ferramenta de corte. Eu gosto, para alinhar retinho, né, com o horizonte, eu gosto dessa ferramenta que tem vários quadros, que tem esse grid, essa tabela de divisórias aqui na imagem. Então, ainda tentando chegar na cor aqui. Ainda está levemente verde. Ok, o resto talvez eu faça no Photoshop. A cor final. Perfeito, então eu vou pegar as imagens que eu selecionei. Vou exportar todas. E mandar para a pasta que eu quero. Que é a pasta de scanners processados. Que é essa pasta aqui. Por que scanners processados? Porque eu ainda vou tratar isso no Photoshop. Então eu separo elas numa pasta. Agora essas imagens que eram arquivo RAW, DNG, que eu gerei com o scanner, eu vou transformar todas em JPEG. E aí aqui dentro do Lightroom, eu posso nomear esses arquivos. Vou escrever o nome da modelo. E a data, que foi outubro. Aliás, setembro. 2017, setembro. E a cidade, que não foi bem Porto Alegre, mas eu considero como se fosse Poa. Então é isso, arquivos nomeados. Eu exporto sempre na qualidade 80. Não dou resize nenhum, vai no tamanho original que eu escaneei. E não tem nenhum tratamento de nitidez, nada, é só isso. O metadata vai, que é as informações EXIF, com o meu nome, autor, etc. Eu vou exportar agora essas imagens. Esse export vai demorar um pouquinho, então a gente vai fazer um corte já passando para o Photoshop. Então aqui já na pasta com as imagens exportadas do Lightroom, agora não temos mais arquivos RAW, os arquivos que a gente tem aqui são JPEGs em alta resolução, ou se você fosse preferir, a resolução maior que meu scanner permite. E eu vou abrir essas imagens aqui uma por uma para alcançar a cor exata nelas, fazer a finalização da cor dentro do Photoshop, começando pela primeira aqui. Então essa aqui é a imagem que eu exportei do Lightroom, com a cor que está no meio do caminho, ainda não é a cor final. E eu começo esse tratamento de cor aqui na ferramenta de Levels, dos níveis, né? Ctrl L, a gente abre aqui os níveis. E aí eu uso essa ferramenta de opções e ligo um desses algoritmos. Normalmente um desses aqui funciona. E aí ele geralmente às vezes passa um pouco do ponto, mas eu corrijo isso primeiro na saturação, que eu acho que satura muito de vez em quando. Corrijo um pouquinho isso aqui. E nas curvas, onde eu posso adicionar mais ou menos contraste de maneira leve, que é o que eu faço. Então eu adiciono um pouquinho de contraste aqui nos shadows, na parte do gráfico que representa as sombras. Posso escurecer elas um pouco. E é uma coisa bem fina, um ajuste bem fino. E eu mexo um pouco aqui nas highlights também. E aí eu tenho a imagem com a cor mais correta. Só a título de comparação, olha aqui no histórico. Essa é a imagem inicial, sem contraste, opaca, que é normal do negativo colorido. E essa é a imagem final, com a cor final tratada. Feito isso, eu ainda adiciono um filtro de nitidez, onde eu duplico essa camada, que está aqui, a camada da foto, dou um Ctrl J, duplico essa camada, vou em filtro, outros, High Pass, e aqui no High Pass eu aplico entre 5 e 7, dependendo do tamanho da imagem em pixels. E aí eu faço a mesclagem dessas camadas com um Soft Light, que dá
garibada na nitidez da imagem. Olha que a diferença. Sem a camada de nitidez e com a camada de nitidez. Dá bastante diferença. Se eu achar que ficar muito forte, igual eu achei que ficou agora, eu dou só eu diminuo um pouco a opacidade da camada de nitidez. E aí não fica tão forte. Isso que está aqui. Ctrl E para mesclar as camadas. Tudo ok. Vou fazer agora a limpeza, que eu disse, da poeira do negativo. O primeiro lugar que eu olho é a pele da modelo. Então eu escolho essa ferramenta aqui do Band-Aid, Spot Healing. Eu vou no Healing Brush Tool, que é esse band-aidzinho, esse ícone do Band-Aid que todo mundo tem no Photoshop. Opa, fui no errado. Esse aqui. E vou tentando dar limpeza nesses pontinhos brancos que tem, que são de poeira e de sujeira no scanner. Eu gosto de tirar os maiores e os que são arranhões mesmo, porque às vezes arranha mesmo negativo, é meio difícil controlar isso, então a gente tem que retocar. Então, mais retoques aqui, alguns que são grandes, sabe? A poeira, essas poeirinhas pequenininhas assim eu não tiro, mas tudo que tiver muito grande eu costumo tirar, porque eu acho que distrai a atenção da imagem. Então, aqui tem mais um pouco no céu. É uma limpeza simples, na verdade, não tem muito segredo nisso aqui. Eu gosto de tirar, ficar bem atento a modelo mesmo, para ver se não tem nada na pele dela. Aqui um maior. Aqui no canto tem mais alguma coisinha que eu vou tirar aqui também, essa mancha. E eu faço isso em todas as imagens. Faz parte do processo porque é uma coisa que não tem como fugir do analógico. É uma mídia que lida com poeira e com sujeira, tanto no scanner quanto na ampliação. O negativo acaba recebendo um pouquinho de poeira quando está secando, então faz parte um pouco. Mas a imagem está aqui. E depois de finalizado, Ctrl S para salvar, salva em qualidade 10, ok. E aqui tem minha imagem final. Opa, esqueci um pontinho de poeira aqui no canto. Aqui foi. Não, aqui não ficou bom. Pronto. Mais algum? Aqui uma manchinha. Sempre passa um ou outro. Ok. Salvo. Eu não vou fazer esse tratamento de poeira em todas as fotos porque ele é muito repetitivo e chato. Eu queria mostrar só em uma. Mas eu vou fazer o tratamento de cor no resto das imagens. Então eu vou abrir o resto delas aqui. Vou aplicar o mesmo raciocínio que eu apliquei nas outras imagens, na primeira imagem. Então começando por essa que tem bastante marca de poeira, tá? Mas lembrando que eu vou fazer esse tratamento depois, só que eu não quero fazer para não ficar muito longo o curso e não mostrar isso que é tão repetitivo. Então eu abro minha ferramenta de níveis, vou lá em Options, deixa eu ampliar um pouco mais isso, Ctrl L, abro os níveis, opções, coloco em Enhance, isso, achei o tom correto da imagem. Eu gosto muito de desabilitar isso, e eu faço a imagem de acordo com a cor que eu achar melhor. Nesse caso aqui eu vou mais para o azulado. E aí eu tenho a imagem com contraste correto. Essa é a imagem original, essa é a imagem com a cor final que eu tenho. E eu falei mais cedo que eu estava pensando em cortar um pouco essa imagem. Acho que vou fazer isso assim. Deixa eu pensar. Assim é melhor. E é isso que eu vou fazer. E aí eu tenho minha imagem final que depois ainda passará por um processo de limpeza desses pequenos pontos de sujeira que tinha no scanner. Salvei. Esqueci do filtro de nitidez. Eu fiz uma action para esse filtro de nitidez para não ter que fazer todas as vezes. Então eu tenho aqui um action de sharpen, que é aumentar a nitidez. E eu defini um comando para ela, que é o F4. Então toda vez que eu aperto F4, ele faz esse processo de nitidez, que é o que você pode ver aqui agora. Desliguei a nitidez, liguei a camada de nitidez. Ele muda um pouquinho. E aí eu tenho a imagem final. Salvar. Ok. Vamos pro próximo. Esse retrato, Ctrl L, mesma coisa, Options.
encontrar o tom correto. O tom aqui, na verdade, ele tá correto aqui, mas o contraste está muito grande. Na verdade, esse seria o tom correto com a saturação errada. Então, vou lá corrigir a saturação. Um pouco menos, isso. Então, essa é a imagem final. Essa é a imagem direto do Lightroom, ainda sem finalizar a cor. Action de nitidez, junta as camadas, Ctrl S. Tô achando ainda muito verde essa imagem, não tá 100%, acho que eu vou corrigir isso. Ctrl B, vou no Color Balance, puxo um pouquinho pro magenta aqui, pro ciano. Um pouquinho aqui e pronto. Verde, mais correto, ainda muito magenta, talvez azul. Um pouco amarelo. Volta um pouco vermelho, talvez. Agora sim. E essa é a imagem final. Para a próxima. Olha o nível de contraste dessa imagem. É muito baixo, não tem muito contraste. Porque isso aqui é um scan fiel do negativo colorido, que é um negativo que costuma não ter contraste justamente porque ele tem um alcance dinâmico muito alto. E esse contraste a gente tem que alcançar depois aqui no Lightroom. Pela mesma ferramenta de levels que eu usei antes. Então eu gosto muito de usar ela para fazer isso. Então eu vou aqui no Enhance. A cor está correta, ainda muito saturado. Corrijo um pouco aqui a saturação. Corrijo um pouco esse tom avermelhado aqui no Color Balance. Ctrl B para abrir o Color Balance. Balanço de cores. E ok. Filtro de nitidez. Lembrando, é sempre bom lembrar, ainda vou limpar as sujeiras depois, não quero repetir. Isso aqui para não estender muito o curso numa coisa repetitiva. Toda imagem precisa de um tratamento personalizado de cor, não tem uma fórmula que vai dar certo em todas. Então você tem que abrir e visualizar, de fato ver o que você quer. Ctrl L, opções, vamos lá na cor, achar a cor correta. E é isso aqui mesmo, a cor já está certa. Essa imagem não tem muito o que mexer porque direto do Lightroom já veio uma cor razoável. Talvez eu deixe um pouco amarelado aqui no Color Balance. Isso. Exatamente. Imagem anterior. Esse é o final dela. Filtro de nitidez. Ok. Salva. E é basicamente isso com todas as imagens que eu estou fazendo. Olha essa aqui é bem diferente porque ela está com um tom bastante isolado. A gente vai corrigir isso agora. Isso. Agora a gente tem um tom correto. Os highlights estão um pouco estourados. Eu vou corrigir isso nas curvas. Aqui Ctrl M para abrir curvas. E eu vou mexer aqui na parte do gráfico referente aos highlights. Eu consigo salvar mais informação aqui no que está claro dela. Então não está aquela foto mais estourada. Eu tenho informação, uma informação boa no que está claro. E o que está escuro está entrando o contraste normal de novo. Eu poderia clarear de novo o que está escuro, mas eu quero esse contraste. Eu quero essa diferença de luz entre o rosto dela e o resto da imagem. Vou ainda dar uma correção de leve aqui no Color Balance para o amarelo, para pegar o tom da tarde que estava na hora. Isso. Filtro de nitidez. Olha a diferença, sem filtro, com filtro, sem filtro, com filtro. Imagem salva. Deixar a silhueta por último, vamos para essa aqui, Ctrl L, opções. Pronto. É isso aqui mesmo. Ainda mantendo esse tom avermelhado das outras imagens, por causa do sol que a gente tinha no dia. Vou escurecer um pouco os highlights da imagem, para ter mais informação no rosto dela. Perfeito. E temos as cores já. Vou corrigir um pouco ainda o Color Balance para amarelo. Bem de leve. Isso.
filtro de nitidez. Exatamente. Mescla, salva. E é isso. A última imagem que a gente tem aqui, a imagem de silhueta. Vou abrir de novo o Levels aqui com o Ctrl L. Encontrar o contraste exato da imagem. Ainda não sei se é isso, mas acho que está certo. Lembrando que eu estou fazendo a edição do zero, não planejei nada. Então estou descobrindo essa imagem aqui junto com vocês, finalizando ela junto com vocês. Essa é a cor final dela, com a luz que a gente tinha no momento lá, que era a luz de sol. E vou talvez mexer um pouco nas curvas aqui, para perder um pouquinho mais de informação nas sombras. Que eu queria uma coisa mais silhuetada, apesar de não estar 100% preto. Perfeito. Essa é a imagem final, ainda faltando fazer a limpeza de poeira. Filtro de nitidez, para compensar a falta de nitidez que o processo de scan, nesse scanner que eu tenho, gera. Mescla as camadas, salvo com Ctrl S, ok. E vamos lá ver as imagens. Aqui tem a pasta de processadas. Essas são as imagens finais que foram escaneadas por mim. Não todas. Esses arquivos vão estar à disposição para download em alta resolução e na página do curso. Então é possível baixar eles para poder ver esse processo todo, poder analisar com mais calma e tudo. Eu vou deixar alguns arquivos RAW à disposição também, para que você possa baixar e para que você possa tentar fazer esse processo da mesma maneira que eu faço. Estou passando aqui algumas imagens na tela, algumas imagens que acabei de tratar a cor, faltando só a limpeza de poeira, que eu fiz só nessa imagem aqui. Ela é a única que está limpa, como dá para você ver. O resto, todas elas ainda não tem limpeza de poeira. Então é isso. O nosso curso termina aqui. Eu espero que você tenha gostado e bom proveito das informações.